Salmo de número 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Glória a Deus. Já está na tela, mas não perca o hábito de ler a palavra, de examinar na sua Bíblia. Não perca o hábito. A tela está aqui para aqueles que não trouxeram suas Bíblias. Você pode até usar a rede social aí, seu telefone, na sua Bíblia, não tem problema não. Mas se você não trouxe, está aí na tela. E se você trouxe, abra. Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos juntos repetir a parte A. Provai e vede que o Senhor é bom. Mais uma vez. Provai e vede que o Senhor é bom. Podeis sentar. Glória a Deus. Permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler muitas passagens nessa noite para o louvor e para a glória do Senhor. Aleluia. As crianças vão subindo, vai ter uma programação especial com elas lá. E eu digo a você, papai e mamãe, aproveita. Isso é um investimento que você pode fazer no seu filho. Lá eles têm um momento especial, onde pessoas preparadas vão estar ensinando eles a palavra de Deus de uma forma, numa linguagem próprias para eles. Invista nos seus filhos. O maior investimento que você pode fazer nos seus filhos é ensinar a eles o caminho do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Para nós que somos evangélicos, não tem nenhuma dificuldade a gente dizer isso. A gente diz de peito cheio: Deus é bom. Vamos juntos? Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom. A gente já provou, a gente já sabe que Deus é maravilhoso. Olha, irmãos, Deus faz questão que a gente saiba. A Bíblia Sagrada é um livro que contém 66 livros. Foram escritos por homens, igual a mim, igual a você, falhos, sujeitos a erros. Homens que marcaram sua história, que cometeram erros, mas que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. E estes livros que foram escritos, é para a gente ter uma revelação própria do que Deus quer que a gente saiba. Deus quer que a gente saiba que Ele é bom. Por isso que Ele escreveu, por meio do salmista, no Salmo 34, no versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu sei que existe aquele que insinua por trás, para que as pessoas não tenham uma boa imagem de Deus, ou até diga que Deus não existe, mas Deus faz questão de deixar revelado. Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17, esse é um dos textos que ele é como se fosse uma das colunas na minha vida, para que eu nunca esquecesse do caráter de Deus. E Deus faz questão de dizer: não vos enganeis, através de Tiago, meus amados irmãos, de Deus, olha o que aqui está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é bom, amém? E o Senhor usa seus discípulos, o Senhor usa os homens, para que eles deixassem escrito, para que a gente soubesse que Deus é bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós evangélicos conhecemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente domina ele. Se eu quisesse aqui eu pediria, e seria um coro lindo, mas eu não vou pedir. Eu só quero citar o versículo 6, que diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos juntos? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. 23:6. Bondade e misericórdia certamente me seguirá todos os dias da minha vida, porque Deus é bom. A gente sabe disso, a gente já conhece, e a gente quer que você que está nos visitando também saiba que Deus é bom. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou revelado uma passagem que eu amo, 1 Timóteo 4:4. Eu amo essa passagem. Olha o que é que Paulo nos revela. 1 Timóteo 4, versículo 4. Pois tudo que Deus criou, eu vou repetir, pois tudo que Deus criou e recebido com ações de graça, nada é recusável. Olha, vamos repetir a primeira parte. Tudo
Deus criou é bom. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus se fez homem na pessoa de Jesus, seu Filho amado, e viveu aqui na terra por um bom tempo. E durante o tempo que Jesus esteve aqui, ele fez questão de dizer, João 10:11, Jesus disse, eu sou. Jesus disse, eu sou. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou o bom pastor. Olha o que Jesus disse. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A gente comeu o pão, a gente bebeu o vinho, que representa o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. E é por isso que ele pode bater no peito e dizer, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Vamos juntos? Jesus disse, eu sou o bom pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também quando foi para falar a respeito de Deus, Jesus confirma que Deus é bom. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 18, Jesus testifica da bondade de Deus. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus autentica, Jesus confirma que Deus é bom. Tem um filme que a gente assiste, nós evangélicos, acredito que todos devem ter assistido, e neste filme tem uma parte que um dos autores diz, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Vamos juntos? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente examina as Escrituras Sagradas, ela nos revela, através de todos os homens que escreveram, através de todos os livros, que Deus é bom. Por exemplo, o profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. E no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 25, ele fala a respeito de Deus. E Jeremias diz assim, Lamentações 3, 25, bom é quem? O Senhor, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olha, aqui a gente já começa a clarear o entendimento. Deus é bom, verdade. Mas Deus é bom para os que o esperam nele, por Ele, para a alma que o busca. Os livros dos Salmos, eles são cheios de revelações que falam da bondade de Deus. O Salmo 136, o primeiro versículo, o salmista faz questão de também dizer que Deus é bom. Render graça ao Senhor porque Ele é. Render graça ao Senhor porque Ele é. Aleluia. O mesmo salmista, no Salmo 145, no versículo 9, ele também fala a respeito de Deus. Salmo 145, versículo de número 9. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Vamos mais uma vez juntos? O Senhor é bom para todos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Como você percebe, o texto e o começo da explanação, a nossa introdução, ela é doce. Falar da bondade de Deus é coisa maravilhosa. Se a gente fosse dar oportunidade aqui a todos ou a uma grande parte, a gente iria ouvir muitos testemunhos do que Deus fez, do que Deus faz. Amém? E do que Deus fará pela fé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero perguntar para você, você concorda que Deus é bom? Poli, por favor, convida a banda aí para tomar o lugar aqui. Você concorda que Deus é bom? A bondade de Deus é uma das verdades reveladas acerca de Deus. Isso a gente não pode negar. Deus é bom. Deus é bom. E eu posso dizer isso na minha vida, e você pode dizer isso também na sua vida. E se você ainda não diz, porque não tem essa experiência, a partir de hoje você pode também passar a desfrutar dessa experiência. Deus é bom. Vamos juntos? Deus é bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é tão bom que Ele fez questão de escrever no Salmo 25, versículo 8, por favor. Salmo 25, versículo 8, para em seguida a gente louvar a Deus com um hino.
Salmo 25, versículo 8, nos diz uma coisa que eu quero falar para você bem interessante. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Eu sei que você é pecador. Eu não precisa você me dizer não, porque eu sou igual a você. Eu também sou pecador. Nós somos iguais. Mas Deus mostrou o caminho a mim e a você. E esse caminho se chama Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Você concorda que Deus é bom? Diga bem forte: Deus é bom. Mais uma vez: Deus é bom. Podem sentar. Amém? Bem rápido, eu vou contar um testemunho da minha vida para poder eu entrar na mensagem. Para facilitar o seu entendimento. Por que esse momento tão gostoso que a gente teve aqui agora? Deus é bom ou não? Deus é maravilhoso. Amém? Você está sentado? Prepare-se para o que você vai ouvir agora. A Bíblia foi escrita para a gente saber que Deus é bom. Amém? Mas Deus não é só bom. Põe na tela Romanos capítulo 11, versículo 22. Se prepare, viu? Olha o que é que Paulo diz. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade de Deus para com aqueles que permanecem. Olha o que é que está escrito. Se nela permanecer, de outra sorte, tu serás cortado. Eu vou ler para vocês algumas passagens que são fortes, mas que é necessário a igreja ter conhecimento e você que nos visita ter conhecimento. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. É verdade absoluta, Deus é bom. E eu canto de peito cheio, porque Ele é bom. Amém? Mas eu também sei que Ele é sério. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, ele já começa nos advertindo. Não vos enganeis. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. João Batista, quando ele esteve aqui ministrando, ele começou dizendo o seguinte, João 3,36. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Se aqui nessa noite tem alguém que não tem de Jesus, saiba que a ira de Deus está sobre aqueles que não têm Jesus. Eu não estou dizendo isso não, eu vou ler para você. Pois quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E Deus quer que você saiba que Ele é bom, mas Deus também quer que você saiba que Ele tem ira, que Ele é severo. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, eu vou ler até o versículo 32, de maneira bem tranquila, e eu quero que você acompanhe a leitura que vai ser colocada no telão. Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si,
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deus é bom, mas Deus é severo. Deus é bom, mas Deus também é severo. Existem muitos hoje zombando de Deus. Existem muitas pessoas zombando de Deus. Pode zombar. Pode zombar. Agora, não se engane. Nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, vai saber o que é que está aguardando. Ou o que é que está guardado para aqueles que zombam de Deus. Hebreus capítulo 10. Versículo 26 a 31. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Porque se vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, presta a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é bom, mas Deus é severo. Veja o que é que Jesus disse lá em Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Palavra de Jesus, o bom pastor. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos dos filhos do reino serão lançados para fora, segundo Jesus, o bom pastor. Vamos dar outro passeio, Mateus 13, 36 a 42. Mateus 13, 36 a 42. Então Jesus, despedindo a multidão, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E o ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu passei a massagem, mas agora está vindo o problema, viu? Deus é bom, mas Deus é severo.
Olha o que é que Jesus diz em Mateus 30, Mateus 13, 47 a 50. Mateus 13, 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus é bom, mas Deus também é severo. Mateus 22, de 1 a 14, uma leitura extensa, mas a gente vai ler. Mateus 22, de 1 a 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um reino que celebrou as bodas com seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros agarrados, os servos o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a campos a quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus é bom, mas Deus é severo. Mateus 24, versículo 45 a 51. Mateus 24, versículo 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Deus é bom, mas Deus também é severo. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. É outro texto extenso, mas eu vou ler. Pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo que ganhou 2, outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste,
Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque tudo que tem lhe dará, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus aqui usa diversas palavras para nos mostrar o perigo, o risco de negligenciar a severidade de Deus. Claro que é gostoso a gente se deleitar na bondade de Deus, claro que é bom, é verdade. Não tem coisa melhor do mundo do que a gente desfrutar das bondades de Deus. Mas Deus é severo. É severo a tal ponto dele dizer, como disse Jesus em Mateus 25, 41. Jesus disse isso para muitos homens. Ele vai dizer, ele já revelou o que vai acontecer. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus é bom, mas Deus também é severo. E por ser bom, Deus nos revela, Deus nos ensina que da parte dele nunca haverá uma traição. Da parte dele nunca negará a sua bondade. Agora, tem a nossa parte. Todos nós somos criados por Deus capacitados de tomar decisões. Todos nós recebemos de Deus a capacidade de tomar decisões. É assim desde o princípio da história. Eu quero que você veja o que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. Deus nos mostra que é nossa responsabilidade e que Ele nos mostra o caminho. Ele diz assim para todos nós: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus mostra a vida, Deus mostra a morte, Deus mostra a bênção, Deus mostra a maldição. Deus mostra a salvação, que é Jesus. Deus é bom e mostra aos pecadores o caminho, que é Jesus. Agora você rejeita, alguém rejeita, o que é que vai acontecer? A severidade de Deus vai ser uma realidade na vida de muita gente. Jesus disse, lá no livro do Apocalipse, que vai se perder mais gente do que areia na praia. Jesus disse que o caminho, a porta é estreita, é apertado, e são poucos que entram por ela. Jesus disse que o caminho da perdição é largo, e são muitos que entram por ele. Você, meu querido, você, minha querida, você que está aqui nessa noite, você que está em casa, pense nessas palavras. Deus é bom, verdade absoluta. Ele é tão bom que Ele deu Jesus para morrer por você, por mim, por todos nós. Mas Ele é severo, tão severo que Ele cobrou de Jesus o meu e o seu pecado, para que a gente pudesse ter salvação, para que a gente pudesse ter vida eterna. E Jesus, no seu ministério terreno, Ele fez questão de revelar muitas coisas, e ficou escrito muitas coisas. Por exemplo, Lucas 13, 22 a 28. Lucas 13, 22 a 28. Olha o que é que Jesus fala. Passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha que pergunta interessante. Senhor, são poucos os que são salvos? Disse Jesus. Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na sua presença e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Às vezes, tem pessoas frequentando as igrejas, participando das igrejas, participando de tudo o que acontece nas igrejas, mas lá fora. Você acha que engana Deus? De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher.
Quando o homem, quando a mulher, quando o jovem entrega a sua vida a Jesus, Jesus transforma essa vida para o seu louvor e para a sua glória. Quem é salvo aqui, dá um glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem era você? Quem é você? Se não houve mudança, pare e pense direitinho. Porque se alguém está em Cristo, a gente já sabe disso perfeitamente. Está revelado. Deus é bom, mas Deus é severo. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Aqui está revelado o dia do juízo, o dia da revelação, o dia da prestação de contas. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você sabia que tudo que a gente faz está sendo registrado lá? Tudo que a gente faz está sendo registrado lá. Tudo que você faz está registrado lá. Nada que você fez vai ficar sem ser revelado. Haverá um dia onde todas as coisas serão reveladas. Está aqui, olha, vou repetir, põe o versículo anterior, é isso aí mesmo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo seguinte: deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um. Não tem pressa, a eternidade não tem fim, Deus não tem pressa. Eu e você aqui somos limitados pelo tempo, Deus não. Vai ser julgado um por um. Cláudio, chega. Alguém vai levantar e vai dizer: pai, esse aí eu dei a vida por ele. Tira ele da fila. João, Jesus, estava na igreja, até participou da ceia, mas tem nada comigo não. Então, abre o livro para ver as obras dele. Vamos ver se ele tem obra que dê capacidade para ele ser salvo. É mais ou menos assim. E eu disse algumas vezes e vou repetir: se pegar as boas obras do mundo inteiro e tributar num homem só, não dá para salvar. As boas obras. Deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Versículo seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E no 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus é bom, mas Deus também é severo. E a severidade de Deus está conectada com a sua justiça. Apocalipse 21, versículo 8. O Senhor também diz assim, 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus é bom, mas Deus também é severo. E Jesus, ele contou uma história de dois homens que viveram aqui na terra no tempo da lei, antes dele, e que morreram e que foram sepultados. E Jesus narrou a história deles, do que aconteceu, para que se visse de exemplo para Cláudio, para você, para todos que estão no mundo, tomar conhecimento do que acontece pós-morte. A maior autoridade desse assunto é Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Ele é a maior autoridade desse assunto. O que os homens disserem é especulações. As informações que nós temos está aqui na palavra de Deus.
As interpretações é que variam. Alguns interpretam de um jeito, outros de outro, mas a verdade está aqui. E Jesus narrou essa história. Lucas 16, a partir do versículo de número 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. Disse Jesus: havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu o que acontece com todo mundo: morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha, Jesus disse que quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Claro que o corpo foi sepultado. Quem foi levado pelos anjos foi o espírito. Olha o que aconteceu com o rico. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Depois que a gente morre, a gente vai ou para um lado ou para o outro. Ou a gente vai para o lado de Jesus, ou vai para um lado que não é o lado de Jesus. E não tem mais como mudar de lado. Não tem mais. Olha o que é que Jesus responde a ele no versículo seguinte. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à casa paterna. Eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Eles têm a lei e os profetas, ouçam. Versículo seguinte: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus manda pregar, Jesus manda avisar, Jesus manda dizer, Jesus manda alertar, porque Ele é bom. É por isso que Ele manda fazer. É por isso que existe dezenas, centenas, milhares de igrejas em todos os lugares para falar que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus tira a gente desse lugar terrível, porque é isso que está preparado para quem não tem Jesus. Eu vou morrer, você vai morrer. Eu vou morrer com Jesus. Ele é meu Senhor, meu Salvador. Eu estou aqui dizendo diante de vocês e já digo isso há mais de 40 anos. Se você não disse até hoje, mas a partir de hoje você pode dizer. Se você assumir esse compromisso com Jesus, é você e Ele. É você e Ele. Jesus disse em Mateus 10:32: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Está aqui escrito, olha. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem não confessa, nega. E ao negar, Jesus diz no versículo 33: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu reconheço que sou pecador e eu busquei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Muitos que estão aqui nessa noite também reconheceram que eram pecadores e invocaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tiver aqui alguém em nosso meio que ainda não fez, essa é a sua hora, esse é o seu momento. Você pode escrever a partir de hoje uma nova história, sair daqui sabendo que Deus é bom, mas Deus é tão bom que nos livrou desse lugar terrível.
Porque é isso que está destinado para o homem, sem Jesus. Mas para que o homem não fosse para esse lugar terrível, Deus enviou Jesus para morrer por ele, para dar vida por ele. E hoje a gente pode dizer de alto e bom som: Deus é bom. Deus é bom. Mas Deus também é severo. Está escrito, está revelado. Essas verdades não vão mudar. Segundo Jesus, passará os céus, passará a terra, mas as suas palavras não passarão sem se cumprir. Todas elas vão se cumprir. Portanto, saiba. Eu sei que você sabe que você é pecador. Eu sei. Eu sei que você sabe que vai enfrentar um juízo. Eu sei. E eu sei que você sabe que lá tem justiça. Eu sei. Porque a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E todo homem sabe que é pecador. Todo homem sabe que vai enfrentar um juízo. Todo mundo sabe que lá tem justiça. Agora o que você precisa é correr para Jesus com urgência. Só Jesus. Nos coloquemos de pé. Só Jesus. Por favor, Fagner. Se der para colocar, eu não sei se vai dar, Atos 4, bota o versículo 11. Eu ia pedir para botar os dois, mas bota o 11, depois eu leio o 12. Meu amigo, você que está conosco nessa noite, preste atenção. Se você deseja, se você anela ser salvo, essa é a única opção. Não tem outra. Atos 4:11. Não tem outra opção, só é essa. Este Jesus é pedra rejeitada por vós dos construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Não tem outra saída. Ou você se humilha e reconhece Ele como Senhor, ou estará perdido.